Bom, pessoal, conhecemos então o primeiro tipo de Poka-yoke, o de prevenção. A finalidade principal é evitar que erros sejam cometidos, né, que falhas sejam geradas por desatenção, principalmente por desatenção, por falta de treinamento, por falta de conhecimento desse processo. Temos também um outro Poka-yoke, que é o de detecção. E aí a sua finalidade é um pouquinho diferente. Nesse caso, o erro foi cometido. Mas se almeja evitar que falhas ocorridas tenham prosseguimento no processo, ou seja, que sigam para outras etapas, sigam para outras transformações, o que poderia de alguma forma impactar diretamente no resultado final que vai até o cliente. Lembrem que o valor agregado é algo importantíssimo e um dos princípios básicos para garantir a qualidade. E quando não existe uma garantia de que falhas ocorridas serão identificadas e retidas, esse valor, essa percepção de qualidade pode ser severamente comprometida. Então nós temos dois tipos básicos de Poka-yoke de detecção. São eles o de controle e o de advertência. O que é um Poka-yoke de controle? É aquele em que a atividade é automaticamente interrompida quando um erro acontece. Então, se o equipamento para de funcionar e só pode retornar, ele só libera o funcionamento quando o erro tiver sido corrigido, é, é praticamente impossível que essa falha tenha prosseguimento. Ela vai ser detectada, vai ser retirada do processo, que tiver impossibilitado de continuar, vai ser corrigido e aí sim o processo volta a funcionar. Um exemplo, que aí fazendo referência inclusive àquele nosso histórico, que lá no começo da década de 1920 a Toyota implementou, ainda Toyota, né, na fábrica de TA, é a parada automática no caso de algum erro. Então, um TA é formado por. Ele funciona com vários fios, né, que vão tecendo um determinado tecido, e se um fio quebrar, pode haver problema de qualidade no tecido. E aí esses teares têm a condição de identificar a quebra de qualquer fio que esteja sendo usado. Ele sinaliza, a pessoa responsável vem, corrige essa falha e aí sim o TA volta a funcionar sem problema. Então esse é um exemplo de um Poka-yoke de controle. Já os de advertência são aqueles que até permitem a continuidade do funcionamento, são aqueles que dão condição do processo continuar funcionando, mas eles avisam, eles dão sinais, eles de alguma maneira, por meio de sirenes, por meio de alertas de algum tipo, identificam que algo está errado. Por exemplo, o cinto de segurança em um carro, o cinto de segurança em um veículo. O que acontece? Se você entrar no seu carro e esquecer de colocar o cinto de segurança, ele vai funcionar, você vai conseguir dar partida, você vai conseguir se locomover. Mas ele vai apitar, ele vai ficar sinalizando que o cinto de segurança não foi colocado. E só vai parar esse aviso quando essa correção for efetuada. Esse é um Poka-yoke de advertência. Bom, feitas então essas considerações, vamos dar uma olhada em dois vídeos que mostram exemplos de Pokayokes e aí a gente vai tentar identificar qual o seu tipo, ok? Vamos lá, vamos assistir o primeiro vídeo. Vocês vão observar que é algo colocado no processo. Percebam aqui o que está acontecendo. Então, o trabalho do operador consiste na montagem de um determinado componente, né? E percebam que existe uma sequência que deve ser seguida. Procure identificar onde está a sinalização. À medida que o operador vai fazendo, vai retirando as peças, a próxima etapa vai se abrindo para que ele possa ter acesso. Então, observem que ou por meio de uma luz que se atende, ou que se acende, ou de uma portinha que se abre, é quase que impossível que o operador, nesse caso, erre a sequência. Acendeu a primeira, ele colocou, acendeu a segunda aqui, ele colocou. Logo em seguida, a indicação aqui em cima para que ele pegue o manual.
e aí acende para colocar os parafusos, abre a portinha, a primeira porta, abre a segunda, e as outras só vão sendo abertas e disparadas quando a operação, quando a retirada da peça na etapa anterior é concluída. Então, dessa maneira, ele vai ter o direcionamento de tudo que ele deve fazer, sem esquecer nenhum detalhe, inclusive na sequência correta. Pode ser que se ele começar numa sequência equivocada, ele não consiga montar essa caixa, por exemplo. Mas com as indicações dadas, permitirão que os passos estabelecidos sejam efetivamente cumpridos. Vamos ao segundo vídeo. Percebam que esse Pokaioke é um Pokaioke de prevenção. Tá? Esse que a gente acabou de ver, ele tem foco na prevenção, ele tem foco em evitar que o erro seja cometido. Qual seria o erro? Seria a montagem equivocada na sequência errada, o que poderia, de alguma maneira, dificultar a montagem, o próprio fechamento da caixa, ou ainda o esquecimento de algum componente que deveria ser inserido. Então, se caracteriza o primeiro tipo como um Pokaioke de prevenção. Vamos ao segundo tipo. Já seria uma situação um pouco diferente. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma prensa. Então, o operador está montando uma peça metálica. Vocês estão vendo aqui. Essa peça tem algumas características. E o que ele faz? Ele coloca nesse dispositivo que, se a peça estiver estiver atendendo todos os requisitos necessários, ele libera a passagem. Ele libera para que a peça siga e se junte às outras. E certamente aqui esse carrinho aqui de baixo vai ser encaminhado para a etapa seguinte. Essa peça agora não possui alguns componentes que são necessários para que a próxima etapa funcione. O que vai acontecer? Apesar dela ter o mesmo tamanho, dela ter o mesmo formato que as outras peças, o sistema consegue detectar que alguns componentes não estão presentes e bloqueia a passagem da peça. Então percebam que nesse caso o erro foi cometido, o erro aconteceu no processo e a peça que não estava adequada, ela simplesmente é identificada, é refugada, tá? Então, por esse motivo, esse é chamado de Pokaioke de detecção, tá? O erro foi cometido, mas por meio desse equipamento, por meio dessa checagem automática, ela é separada, é segregada e não segue as etapas seguintes do processo. Tá? Então, percebam que em ambos os casos, o grande objetivo é evitar que erros prejudiquem as etapas seguintes que vão ser executadas pelo processo e que cheguem até o cliente. Esse é o grande objetivo do Jidoka. Bom, e com a prevenção das falhas ocorridas, nós podemos então agora trabalhar uma consequência, né? Que, como eu falei para vocês anteriormente, acaba por trabalhar um dos desperdícios do Lean, que é o desperdício intelectual, da capacidade do ser humano. Então, o que é separar homem da máquina? Nada mais é do que deixar a detecção dos problemas, a atividade operacional por parte das máquinas e deixar a sua solução, tá, ou atividades mais nobres para o homem. Então, o que se quer é, eu vou deixar as máquinas trabalhando sozinhas, fazendo atividade repetitiva, mecanizada, simples e cujo requisito principal é a uniformidade, é a eficiência, é a constância no ritmo, e a pessoa, o ser humano, vai estar focado em fazer um trabalho mais nobre, ou de tentar identificar as causas e promover a correção de determinadas falhas, ou de pensar mais estrategicamente, fazer um planejamento, fazer uma atividade um pouco mais elaborada, que implique em criatividade e inovação. Esse é o grande objetivo, que certamente gerará retornos bem mais adequados para a empresa, já que tanto máquinas quanto seres humanos estarão executando aquilo que lhes é pleno, aquilo que é mais adequado à sua própria natureza. Então, só para efeito de ilustração, é algo bem simples, né?
Aqui nós temos uma situação em que não há essa separação. Então nós temos aqui o equipamento, uma pessoa operando esse equipamento, e ela fica presa, entre aspas, a esse equipamento enquanto ele está funcionando. Tá? E dessa maneira todo o tempo dessa pessoa é destinado a essa atividade. Muitas vezes apenas monitorando e acompanhando o que o equipamento está fazendo. Nesse outro caso, não. Nesse outro caso, nós temos uma separação. O que a pessoa faz? A pessoa basicamente vai alimentar, vai acionar os equipamentos. A primeira máquina vai fazer toda a operação, independente da presença do ser humano. E enquanto a máquina está trabalhando, ele vai fazer outra atividade, talvez uma segunda máquina idêntica, em que ele vai fazer a alimentação, vai retirar a peça pronta, vai alimentar e vai iniciar um novo ciclo. Então, esse exemplo é bem simples. O ser humano, inclusive, está continuando a fazer uma atividade operacional básica, mas o grande ganho aqui é que nós precisamos apenas de um operador para trabalhar dois ou para trabalhar três equipamentos em alguns casos. Okay? Em outras situações, não. O equipamento pode ficar funcionando o dia todo e o ser humano vai cuidar apenas de realizar intervenções pontuais quando necessário, tá? Usando o seu intelecto como principal meio, como principal ferramenta. Bom, vamos então entrar no just in time, o segundo pilar. Lembrem que naquela casa da qualidade, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma primeira situação em que. Desculpa. Nós tínhamos uma primeira situação. Nós tínhamos um primeiro pilar, que era o Jidoka. Nós já tratamos sobre ele. É isso? Então nós tínhamos aqui a estabilidade como um elemento básico. Aqui nós tínhamos, logo em seguida, a padronização das atividades, o rejunca como um elemento de assegurar o nivelamento e a estabilidade do que o sistema produtivo vai fazer. E tínhamos também o Kaizen. Vimos um primeiro pilar, que é o Jidoka. E agora vamos ver o segundo pilar que sustenta os objetivos, que é o Just in Time, que nós já vimos, inclusive, já discutimos esse modelo, essa filosofia, mas agora nós vamos trabalhar os seus três elementos, né? Aliás, seus dois elementos. Produção puxada, nós já discutimos bastante sobre isso. Então vamos concentrar nossa atenção no fluxo contínuo e no balanceamento da produção. Tá? O conceito de takt time. Fluxo contínuo, rapidamente, só para a gente terminar o nosso vídeo, é algo básico, tá? Essencial, mas muito simples. O que é o fluxo contínuo? É tentar garantir que o processo funcione de forma continuada, sem interferências. De preferências, quebrando o conceito de lote. Então, ao invés de você trabalhar um conjunto de peças que serão passadas sempre juntas para os vários postos, não. Aqui as peças são passadas uma a uma. Por isso, o fluxo contínuo ou fluxo unitário, um a um. É uma situação que exige o balanceamento, a técnica que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, sem a aplicação do balanceamento, nós não vamos conseguir aplicar o fluxo contínuo, porque eu preciso fazer com que esses vários postos trabalhem no mesmo ritmo. Aqui não. Nessa situação inicial, eu posso ter o operador A mais lento, B intermediário, ser muito mais rápido do que eles, mas eu posso fazer um trabalho de forma totalmente independente. Tá? Enquanto o A e o B vão acumulando materiais suficientes para que o C possa trabalhar de modo contínuo, o C pode estar fazendo outra coisa. Depois, quando esse material todo estiver pronto e disponível, é que ele vem para cá para tentar trabalhar com o máximo de eficiência. Mas qual é o problema de uma situação como essa? Isso aqui é típico da produção empurrada. Né? Nós vamos ter um lead time mais alto, nós vamos ter um processo menos flexível, com menos possibilidade de mudança, já que nós vamos ter lotes e lotes já em processo. Então, para colocar em operação lote novo é bem mais difícil. E aqui no fluxo contínuo não. Vocês veem que essas barreiras foram quebradas e cada operador então vai fazer a sua atividade e já passa imediatamente um a um para o próximo. Desde que, logicamente, o ritmo seja o mesmo, ou seja bem parecido.
o que é um pré-requisito que vai ser atendido pelo balanceamento, até que o produto